Sou insegura e tenho pouca experiência. Como que eu consigo praticar para ganhar confiança? Olha, eu vou dar 3 dicas aqui, e essa vai ser a resposta mais rápida que vai trazer para vocês aqui garantias. Primeira coisa que você precisa fazer, se você já tem um método, tem um passo a passo, tem tudo que você precisa, ou seja, você tem pouca experiência, mas teoria você já tem, é a hora de você começar a prática. Sem prática, você nunca vai ter experiência. Sabe, uma das maiores contradições do mercado atual é que você precisa de um estágio para ser contratado, mas ninguém te dá um estágio porque você não tem experiência. Sabe aquela sensação que você sai da escola, você se forma na faculdade para isso e de repente você fala, eu preciso de um estágio para ser contratado, mas ninguém me contrata no estágio porque eu não tenho experiência. E como que eu vou ganhar experiência se eu não ganho estágio, né? Então, aqui a gente mitiga isso de uma forma simples. E vocês vão seguir esses 3 conselhos que eu vou dar. Tem um método validado, um passo a passo. Então, eu vou estruturar esse passo a passo e vou replicar esse passo a passo. Primeiro comigo, né? Até porque terapeuta biomicrohertz, a gente começa sempre se atendendo, limpando as nossas dores, porque é impossível você curar o outro se você não for curador de si mesmo. Então, a gente começa a curar a gente para depois ser um curador, tá bom? Então, muito importante. Faça o passo a passo consigo. Veja o que você descobriu. Se surpreenda com os resultados que você descobriu em você. Depois de você fazer o passo a passo consigo, procure alguém que você sinta à vontade para você fazer uma simulação de atendimento. Simule com seus amigos, simule com a sua família, veja isso na prática. Na terapia biomicrohertz, vocês têm uma sorte, porque vocês podem simular sem a pessoa estar ali presencialmente. Vocês conseguem fazer o processo de simulação, simulando a história de vida da pessoa e entendendo o que aquilo quer dizer, porque nós temos muitos embasamentos científicos que conseguem mostrar para a gente qual é o caminho, qual seria o melhor tratamento para aquela pessoa de acordo com a situação que ela está passando. Então, quando nós pegamos o mapeamento, por exemplo, a pessoa não está perto de mim. Então, a pessoa não está perto de mim, deixa eu mapear, deixa eu entender o que está acontecendo com essa pessoa, para depois eu poder ir para a prática com ela, tá? Então, simulação de atendimento vai ajudar muito. Olha, mas nada disso vai superar você fazer um caderninho. Pega um caderninho, eu sempre tenho um caderninho aqui hoje, deve estar dentro da minha bolsa, gente, não se preocupa. Está dentro da minha bolsa do lado de fora. Pegue um caderninho e anotem aquele caso. Façam para vocês um resumo do que aconteceu naquele último atendimento, porque aquilo vai trazer para vocês bagagem sobre o que vocês estão levando. Ó, meu caderninho aqui, ó, tá vendo? Tem sempre um caderninho, eu sempre anoto o que está acontecendo com aquele paciente, o porquê que aquele paciente está afetado, o que está trazendo para ele aquela situação, porque isso vai fazer com que vocês comecem a ficar cada vez mais seguros. Ah, já atendi uma pessoa como essa. Vocês, terapeuta biomicrohertz, tem todo o terceiro sábado do mês o estudo de caso. Se vocês têm um caderninho que vocês estão anotando os casos, vocês chegam lá e dizem, olha, Gi, fiz esse atendimento, aconteceu isso, 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 isso. Vê se eu fiz a abordagem correta. E daí, se você, por acaso, em algum momento não tiver feito a abordagem correta, eu estou ali como mentora de vocês para guiar e falar, ó, não, vamos fazer o seguinte, não foi incorreto, mas vamos melhorar essa rota que vai chegar num resultado melhor e eu consigo trazer essa clareza para vocês. Então, uma vez por mês a gente tem isso acontecendo todo o terceiro sábado do mês para ajudar vocês. Se você não está sendo mentorado por mim, seja, tô brincando. Você tem direito de fazer o seu caminho, mas sempre tenta encontrar alguém que possa dar uma referência se você está indo para o caminho certo ou se você está indo para o caminho errado. Porque se você estiver indo para o caminho errado, o que vai acontecer com você? Você vai demorar muito tempo para descobrir que aquele era o caminho errado. E às vezes, na vida de um paciente, a gente não tem tempo para cometer erros, tá? Então, muito importante esse diário para vocês conseguirem. Respondido 4, estou indo para a 5ª pergunta e última. Quero saber se fez sentido para vocês essas 3 diquinhas aí de vocês conseguirem se sentir cada vez mais confiantes, ou seja, a segurança só vai vir com atendimento, atenda pessoas, traga esses pontos, faça um passo a passo, entenda o que você pode fazer para colocar isso para fora. Lembra? Gente, olha, tem uma coisa muito importante. Deus te deu um dom, nem que seja de você adquirir conhecimento para passar para o outro. Se você adquirir um conhecimento, não engavete, não coloque guardado. Tem muita gente que fica à espera, eu falei isso na última live da semana passada. Tem muita gente que fica à espera de saber muito para passar para frente. Eu não sei tudo o que eu preciso, mas eu sei tudo o que eu preciso para ensinar alguém que ainda não sabe o que eu sei. O que você sabe já é suficiente para você ajudar centenas, milhares de pessoas que não fazem a menor ideia de para onde ir ou o que fazer diante de uma ansiedade ou depressão.
você já tem o suficiente para ajudar. Então não fica pensando que tem que ser algo perfeito, que você tem que estar pronta. Começa a colocar em prática. E quando você abrir a boca, você vai falar: nossa, nem sabia que eu sabia falar tudo isso. Você já se deu por ela falando isso? Meu Deus, eu nem sabia que eu tinha tanto conhecimento assim em mim. Vocês ficam presos só em encher a cabeça às vezes precisa esvaziar. E ó, essa é uma das formas de esvaziar. Boca e mãos, tá? Terapeuta Biomicrohertz. Bem, quinto ponto, então, qual foi a maior conquista? Ai, que bonitinho. Queria aqui saber quem é a pessoa que colocou essa pergunta para mim. Gi, qual foi a maior conquista de um paciente meu? Nossa. Ah, gente, tem tantas conquistas lindas que é triste pensar em uma só. Mas assim, para mim, quando que eu entendi que eu estava num caminho certo? Quando eu saí do meu seio familiar, né, atendendo, lembra que eu falei de atender primeiro as pessoas que estão à nossa volta para cada vez a gente se sentir mais confiante? 2 das minhas primeiras pacientes e grandes pacientes, minha filha e minha mãe. Então, minha mãe tinha hipocondrismo, que na altura se chamava hipocondrismo, mas hoje se chamaria TAD, né, transtorno de ansiedade e doença, graças a Deus não tem mais. Todo fim de semana estava no hospital, todo fim de semana estava no hospital, todo fim de semana a gente revezava quem ia. Eu lembro da minha mãe só ter aceitado ser tratada comigo quando dentro da ambulância perguntaram para ela assim: ah, dona Eliane, de novo aqui? E ela, mas agora deles, não, não precisa falar o que é não, porque vai ser a mesma coisa, né? A senhora não lida bem com a doença. E acha que tá morrendo, né? A gente chega lá e te dá um calmante. E ela percebeu que eles iam tratar ela sempre do mesmo jeito. Foi o momento da gente começar a olhar e tratar de outras formas, então. Então, esse foi um dos pontos. Mas, tirando a família, teve um caso que fez eu parar para agradecer a Deus por eu ter entrado nesse caminho de ajudar o próximo. E eu lembro de ter sido com uma pessoa específica que até hoje para mim é uma pessoa muito especial para mim. Era uma pessoa que já estava, e eu já falei disso diversas vezes, mas para mim é um dos casos mais fortes. Eu tive 2 casos fortes, da dona Carolina, linda, e o da Leninha. A Leninha, ela não saía do quarto, 2 anos. Ela não saía do quarto nem para se alimentar. Ela estava com uma depressão extremamente persistente, ela não tinha perspectiva de vida, ela não tinha nada que fizesse ela se sentir bem. Quando a gente foi iniciar o processo, a Amandine, ela era enfermeira, assim, a dona Carolina. Quando a gente foi iniciar o processo com ela simplesmente estava tão resistente que ela quis cancelar a consulta. E ela falou para mim assim: eu tô de pijama, não tô num dia bom, eu não vou fazer não. E eu falei assim: não tem problema. Como é online, se você tiver de pijama, para mim dá igual. Você pode fazer na sua cama. Ela fez deitada, cabeça meio coberta, só a cara de lado, assim, falando comigo. Eu fiz o primeiro atendimento com ela. No segundo atendimento que eu fiz com ela começou a fazer coisas. E ela disse que já não fazia comida, já não limpava a casa há imenso tempo. No segundo atendimento que eu tive com ela disse: Gi, espera só um pouquinho que eu estou terminando de varrer a sala. E eu já entendi. Nossa, ela está varrendo a sala, uma pessoa que nem saía do quarto. Ela está voltando a viver. Então, esse foi um dos casos que até hoje ele me deixa muito feliz, porque ela trouxe uma luz, uma vida que a gente nem reconhecia, sabe? Estava totalmente apagada, em estado de sobrevivência. E até hoje ela é uma pessoa muito especial para mim, mas teve diversos. Eu tive um caso muito grave de uma pessoa que tinha passado por situações muito difíceis também, que Rosalina, que o marido constantemente estava ameaçando a vida dela, que passou por um relacionamento de violência doméstica severo, onde ele cavou a própria campa dela, e ele fazia mal para ela, escondido dos filhos, e foi piorando sempre essa situação. E eu lembro de várias situações dela não querer sair de casa, de se enfiar cheia de comprimido, e ela falando isso tudo para mim que ela tinha vivido, e quando a gente vê, ela estava uma mulher novamente cheia de força, cheia de vida, indo para aqui, indo para ali, fazendo um monte de coisa, voltando a assumir a empresa e voltando a ser feliz. Então, existem vários casos. Existem casos simples de pessoas que tudo que queria era se sentir novamente valorizada e por isso a depressão fazia parte.
e de repente viu a família toda abraçando ela de uma forma que ela nunca tinha visto que eles estavam ali e abraçavam. Resultados é aquilo que a gente vai buscando todos os dias e graças a Deus eu tenho centenas de resultados, assim, favoráveis para contar e de histórias emocionantes para dizer. Ultimamente eu tenho ficado cada vez mais impactada com os terapeutas que entram dentro da formação e dentro do processo a gente fala muito sobre processo de cura e é um módulo inteiro falando de cura e de se curar e de se olhar. E a partir daquele momento a gente começou a ver a transformação também na vida dos terapeutas, imensas. Ainda semana passada a gente estava, não sei se ela está aqui, mas a gente estava na sala falando sobre, até foi a Tereza que mencionou, nossa, como ela está diferente, a Aninha, que ganhou um brilho enorme na cara, uma segurança, uma positividade. E quando ela entrou, ela estava no auge da sua depressão também. Agora é uma mulher totalmente diferente, ajudando vidas, transformando histórias. Então, casos de sucesso é mais do que um caso de sucesso para mim, é um caso de sucesso para uma família que voltou a sorrir em conjunto, que voltou a ficar feliz, que voltou a olhar aquela pessoa de uma forma tão especial. É sobre isso, tá bom?